Salve, Poliduri, do Lucas Penido na área. E aqui é Henrique Portugal e estamos começando mais um After. Já vamos direto ao assunto, não pule. 1, 2, 3, é rápido, vai. Tá vindo pra BH, seja a passeio ou negócios? Fique no novo Hotel Savassi, o 4 estrelas mais bem localizado da cidade. Economize 95% na sua conta de luz com a Solar Big Panel. E aí, já cortou o cabelo? Seja o seu, do seu filho, ainda não? Já sabe. Passa lá no Salão do Pedrinho, o salão mais icônico de Belo Horizonte. Inclusive, mencione esse comercial e ganhe 10% de desconto. Lembrando que o salão é unissex. Se você é um artista, seja do teatro, seja da música ou do audiovisual e quer ter os seus direitos respeitados, venha para Abramos. Deseja ter a sua marca ou empresa vinculada ao podcast mais comentado fora do eixo Rio-São Paulo? Então entre em contato com a nossa equipe e bora pro After. Voltando, Henrique. Hoje é um dia muito especial, cara. A gente grava em Belo Horizonte, certo? Certo. Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. Absolutamente. As Minas Gerais, um dos itens que define mais ou menos o mineiro é o quê? Adivinha. Agora eu vou falar uma coisa que é muito especial. Eu acho que tá meio mais ou menos aqui na mesa, tá explicando assim o assunto, né? Eu vou falar porque hoje é um dia muito especial e a hora que eu ver essa mesa pronta, até pedir pra Grenda, que tá aqui por trás das câmeras, tirar uma foto, porque eu visualizei isso em 2019, finalzinho de 2019, quando o Henrique e eu tivemos a ideia de montarmos o After, e a gente começou a falar de várias coisas e falamos, cara, né, a gente quer fazer um podcast de Minas Gerais pro mundo, e quais assuntos nos quais as pessoas conhecem. Minas Gerais, um né? dia eu quero trazer um especialista, e hoje a gente tá com o cara. O cara, é ele. Eduardo Girão Tristão, vulgo, a.k.a. Girão. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado. Caraca, a.k.a.? Also known as. Porra. Vulgo. Gastou. É mais bonito que vivo, que vulgo, né? É. A.k.a. Eduardo, ou Girão, como você prefere o pessoal te chama? Como você quiser, pode ficar à vontade. A galera chama como? Muita gente acaba chamando de Girão, porque é o Girão. sobrenome que pega, né? Querido, olha só, você tá realmente realizando um sonho nosso. Inclusive, eu quero começar agradecendo Com certeza. Queijo Vitória, porque Queijo Vitória, nossos parceiros, e, poxa, a gente tá aqui quase no céu dos queijos aqui, né, Henrique? Beijo. Hoje a gente tá... Antes de mais nada, eu quero começar te dando uns presentinhos. A gente fala de tradição. Presentinho do Pedrinho, Salão Pedrinho, pra Muito você. obrigado. Já foi lá? O Pedrinho? Quem nunca, né? Pois é. Só que eu tenho um barbeiro que cuida de mim há bastante Há 1000 tempo. anos. Mas eu, quando eu era pequeno, já estive lá. Como todo Gente, mundo. Com quem nunca passou. Abre que você vai curtir, ó. É a linha cosméticos dele. Faz parte da Tem cidade. sobrinho, tem sobrinha, tem... Tem. Quantos anos tem o salão mesmo? Que você fala toda vez. Tá rumo a 63. Desde 1963. 63? Aí, ó. Caramba, hein? Pro cuidado. Muito legal. Então, presentinho. Muito obrigado. Já passei por lá. Isso aí. E um abraço pro seu barbeiro. Como é que é o nome dele? Adelson. Adelson. Aquele abraço. Adelson. Cara, hoje você tá realizando um sonho nosso. Porque... E o Queijo de Vitória também. Então, cara, quero tomar a frente contando uma história rápida. Eu sempre gosto de começar contando uma historinha. Eu tava no Patina. Patina é um restaurante 2 estrelas no Michelin. Eu não sei nem se resistiu àquele evento que aconteceu em 2020. A gente não fala pra não perder aqui a monetização. E eu pedi um course menu, né? Que é aquele menu que o pessoal vai servindo, né? O cara foi com a minha cara, não sei porquê, e falou, posso fazer um agrado pra você? Eu falei, claro. Ele falou, olha, eu sou especialista em queijo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu quero trazer, ali entre o 3º e o 4º prato, quero trazer pra você alguns queijos. Aí eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa. O lugar de onde eu sou lá no Brasil é a meca do queijo, A né, meca Henrique? do queijo. Então me impressione. Cara, o cara arrasou. Primeira pergunta, vou colocar 2 em uma. De onde veio esse seu interesse profundo em queijos? E segundo, nos conte a história de Minas com o queijo, que é uma coisa que você deve escutar muito, mas queria saber, de onde veio essa relação? Claro. Bom, eu sou jornalista, né? Trabalhei a vida toda com cultura e gastronomia, né? Trabalhei no estado de Minas, né? Inclusive, provavelmente fiz entrevistas com a turma do Skank, né? Inclusive algumas vezes pro Caderno de Cultura e tal. Já deve ter acontecido. Porque já tem algum tempo que eu me desliguei de lá. E cobrindo sempre gastronomia, numa certa altura o queijo começou a crescer muito, né? Em Minas. E aí... Que época é isso?
Eu trabalhei no jornal de 2004 até 2016. Então foi um pouco mais de 10 anos. Então, vou dizer assim, no meio desse período aí, o queijo começou a crescer muito, né? Então, a gente começou a ter uma época assim que tinha fila de espera para comprar o queijo do Zé Mário, né? Numa determinada loja e tal, né? Quem curte gastronomia lembra disso. Tinha umas coisas assim, queijo do Miguel, né? Queijo do Onésio, queijo do Ivaí. Onésio eu já comprei muito. Pois é, esses queijos começaram, todos esses são até da canastra, né? Sim. Esses queijos começaram a ter um clube, né, de pessoas assim que gostavam muito de comprar e tal. Isso começou muito por aí, nessa época do Mineiro e o Queijo, né? Aquele filme do Elvis Raton também, ajudou bastante, né? Então o queijo começou a virar assunto. E aí, isso foi começando a virar pauta, né, naturalmente para mim, né, dentro da gastronomia no jornal, né, e numa dada altura eu resolvi me desligar do jornal para me dedicar só aos queijos, que eu percebi que, embora fosse um assunto muito, muito caro, né, muito familiar para o mineiro, né, faz parte da nossa cultura, mas as pessoas, na verdade, não sabiam muito bem diferenciar os queijos, as regiões, não sabiam muito bem como consumir aquele produto, né? Então eu falei, pô, é uma oportunidade para alguém que é de comunicação, né? Então comecei minha caminhada no queijo começou dessa forma, né? E hoje eu tenho com a minha irmã uma empresa chamada Só Queijo Cura, que é de incrível. comunicação, consultoria e eventos, né? Somos eu e a Denise Girão, minha irmã. Abraço, Denise. Alô, Denise, boa praia. Tá na praia. Tá na praia. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar na empresa. Depois ela vai brigar comigo, mas eu não podia perder a piada. Exatamente. Lógico que não. Ainda mais irmão. Mas me conta, e aí, me conta então agora um pouco da história de Minas, porque eu imagino, vou leigamente falando, que veio ali da época, né, do Tiradentes, talvez ali, naquela época ali, né, dos queijos, ou tô errado. O Brasil não tinha consumo de laticínio, de leite, né, ou de derivados do leite antes da chegada dos portugueses, não era um hábito aqui, né? Então, essa coisa de ter, né, leite de mamíferos, né, como alimento, né, e transformar isso em outros alimentos, isso veio com os europeus, né, quando chegaram aqui. Né? E o queijo entra no Brasil principalmente por 2 pontos, né? Santos e Salvador, que é onde teve desembarque de animais, né, que produziam leite e tudo mais, né? Vaca, cabra, né? Esses animais já começaram a chegar já desde o início, né? Vacas e cabras principalmente. Então, nesses 2 pontos, né, Santos, no litoral de São Paulo, e Salvador, na Bahia, que começou a entrar os animais ali, e o hábito de consumo de laticínios, né, foi estimulado muito pelos jesuítas, né, que tinham, né, uma cultura de consumo de ovos, de leite, né, de derivados. Então eles estimularam muito isso. Então vou cortando muito a história aqui para a gente não ficar a vida toda, mas com o tempo, né, depois que foi descoberto, né, que esse território nosso tinha riquezas minerais, né, a serem exploradas, naturalmente as pessoas vieram para cá e esse vetor, né, da ocupação, né, do Brasil acabou vindo aqui para Minas, né? Então, inicialmente, onde tinham lugares para explorar, né, os recursos minerais. Então, ao redor desses locais onde tinha exploração mineral, foram construídos, né, povoamentos e tinha que ter atividade comercial, produção de alimento, inclusive, para poder sustentar essa expansão. Sim. Então, isso aconteceu, por isso que isso começou a acontecer ao redor das regiões mineradoras, né? Então, a gente tem ao redor de São João del Rei, ao redor do Cerro, mais para frente, lá na Canastra. A Canastra foi depois ainda um pouco, foi um movimento posterior. Inicialmente, foi muito nessas regiões, então, ali de São João del Rei, e no Cerro inicialmente. Outros pontos também, né? Mas principalmente esses 2. E esse queijo, né, que a gente conhece como, né, o Minas artesanal, né? Sim. Que é o nosso queijo provavelmente mais antigo, clássico, né, que teve o reconhecimento agora pela Unesco, né, que eu acho que talvez a gente vai tocar nesse assunto também. Mas então começa, né, com isso. Então a gente está falando de um queijo que tem, como o mais antigo, né, a gente pode falar de uma tradição queijeira em Minas que tem 3 séculos, né, basicamente. Muito interessante. Caramba, hein? Interessantíssimo. Eu achei interessante também que você falou essa questão dos jesuítas e tal. Em Minas é um estado muito católico, né? Isso talvez impactou alguma coisa ou realmente foi a mineração que foi pivotal nessa história? Não posso dizer que não houve, né, uma relação, mas foi
Questão da mineradora. Atividade mineradora que iniciou isso, né? E depois isso passou para o queijo de alimento de subsistência e tal, ele passou a ser um produto mais para frente, né? Então Minas começou a escoar o queijo como produto comercial um pouco mais para frente, mas isso de fato virou um produto, né? Então essas regiões ali, né, da Canastra, do Triângulo, Araxá, começaram a escoar para São Paulo e, sobretudo, Campo das Vertentes, sul de Minas, começa a escoar mais para o Rio. Então são os dois polos, né? Começam a comprar muito queijo. Tem também o fato, seria... porque agora minha cabeça está assim, em milhares de lugares. O fato, por exemplo, Minas também tem muita fazenda, né? Então, assim... já foi no Peru, Henrique? Não. Não, eu fui. Já foi? Não, também não. Tem aquela história, quando o Guia estava falando, das batatas. São milhares... De tipos de batata. E assim, algumas... meio metro para o outro já muda o clima e eu quero falar um pouco dessa história da importância da vaca no queijo, a influência que isso tem. E aí eu tô pensando nessa questão de Minas também ter muito espaço, muita fazenda. Fala um pouco sobre isso, cara, sobre a questão da influência dos locais, né? De clima dessa história. Eu acho que aí vai chegar na história da definição e da padronização das regiões do queijo em Minas Gerais. Sim, porque tudo isso que a gente está falando aqui, o tempo inteiro a gente está dando volta em torno de uma palavra, que é a palavra terroir, né? Que é a palavra francesa, terroir, que é a palavra francesa para designar o conjunto de características do ambiente, né? E também humanas na produção de vinho, originalmente, né? Então, ela é o conjunto de solo, clima, relevo e o saber fazer, né? Que não pode deixar o homem de fora dessa equação, ele faz parte. O saber fazer dele é que transforma aquilo em alimento, né? Então, no caso do vinho... Legal, assim. É assim, né? Para o café é a mesma coisa, para o queijo é a mesma coisa, para azeite é a mesma coisa, porque na medida em que, por exemplo, mas o homem, como é que o homem pode ter interferência nisso? É muito simples, né? A gente sabe que, vamos falar do vinho, né, por exemplo, a gente sabe que se a gente decide, né, uma decisão que vem do nosso saber fazer, se a gente decide colher a uva um pouco depois... O que acontece? Muda a concentração de açúcar, né? Sim. O fruto tem uma outra... O timing, né? Um outro timing, uma outra... Acidez. Ele tem uma composição diferente, né? Então isso vai dar um vinho diferente, né? Se a cultura for colher um pouco depois, você muda o produto completamente. Muda o produto completamente. Aqui, por exemplo, se você faz o queijo da manhã é um pouco diferente do queijo da tarde. Por quê? Porque o leite da tarde ele é mais gordo que o leite da manhã. Então, o seu queijo ele vai sair diferente se você usa o leite, por exemplo, integral, se você não tira o creme, né, dele. Então, você vai ter um leite um pouco mais gordo e um leite um pouco mais magro. Então, você não está falando do mesmo produto exatamente, né? Então, tudo isso faz a diferença, né, quando a gente está falando. Obviamente, já que você falou de terroir, quando a gente começa a falar de pasto, dependendo do pasto... Sim. Que é consequência do terroir, da qualidade da terra, você tem um queijo diferente. Exatamente. Então, você tem uma região em que o gado se alimenta de pastagem natural. Ou você tem uma região que o gado come ração, né? Ou que ele come ração não, desculpa, que ele come só a silagem, né? Ele só se alimenta de silagem, né? Principalmente. Isso dá queijos diferentes. Também bons, né? Cada um com uma característica diferente. Se está um clima chuvoso, se está um clima seco, né? Aí você tem queijos com características um pouco diferentes. Isso falando dos queijos que são artesanais, né? Por exemplo, essa questão do pasto, não sei se é a palavra certa. Me dê exemplos na prática. Inclusive, a gente daqui a pouco começa a parte boa, né? Degustar. Eu tô achando que tá demorando demais. Exato. Se quiser já começar. Inclusive, Eduardo, vamos já emendar então duas em uma. Se a gente fosse começar aqui, quando a gente começar, por onde a gente começa? Qual seria o ideal para fazer esse circuito aí do paladar, né? O dia do queijo, é isso? Hoje sei lá. Tipo, acorda... Dia do queijo foi outro almoça, dia. Não, foi dia 20 de janeiro, não é isso? Isso. Mas... Certo, Ju? Bom, acordei. Qual o queijo, né? Próximo da hora do almoço, final da tarde. E Aqui a gente come queijo do dia inteiro, né? Exatamente. De manhã a gente come um pedacinho, derrete um pedacinho. A gente come porque tá na mesa, né? A gente começa assim, né? Bom, hein? Mas aqui, por onde então a gente começa, enquanto você vai talvez abrindo ou fazendo... Inclusive, eu quero agradecer a nossa diretora de lifestyle,
decoração honorária. Daniela Portugal. Daniela Portugal. Vulgo Daniela Petitfour. Daniela Petitfour. Procurem o Instagram, Daniela_Petitfour. Isso são umas facas, né, de queijo. Maravilhosas. Vamos aqui, ó. Inclusive, então, já vamos começar, porque isso aqui vai dar um corte bom. Qual a diferença de uma faca para outra? Para uma pessoa leiga, por exemplo, igual antes de começar, você estava falando, não, porque é multiuso, não sei o que lá. Eu falei, todas para mim são multiuso, entendeu? Mas por onde a gente começaria então? Você me fez uma pergunta assim, do que a gente começaria comendo, né, por exemplo? Isso. Então isso vale para bebida, vale para comida de forma geral. Vale. Você começa com tudo que é mais leve, menos complexo, né? Coisas mais suaves. Sim. E vai evoluindo para coisas mais intensas. Sim. Então, tudo que aquilo que é mais amargo, mais picante, mais intenso, tem mais duração, né, na boca, então você deixa isso mais para o fim. Então, aqui, por exemplo, tem queijos que são mais maturados, né? Sim. Que tem um sabor mais adocicado, mais pronunciado, eles têm que ser deixados mais pro final para a gente poder apreciá-los melhor. Se a gente come um queijo, degusta, né, um queijo desse, por exemplo, depois passa por um queijo muito fresco, você vai tender a perceber menos o que ele pode entregar, porque você, em vez de você subir, você desceu, né? Desceu no sentido da complexidade, né? Da intensidade de sabores, né? Sim. Então é melhor a gente começar numa rampa mesmo, né? Para conseguir perceber melhor. E sobre o primeiro degrau? O primeiro degrau tem que ser um queijo fresco, né? Esse aqui é o queijo com menor maturação. Esse aqui, inclusive, não tem maturação, né? Um queijo fresco, né? Como está dito aqui. Ele seria o primeiro. Será o primeiro. Esse queijo, se não me falha a memória, do Queijos Vitória, eu acredito que ele ganhou uma série de prêmios, esse aqui. Tô certo, Ju? Pode falar. Certo. Esse aqui foi mundial? Não, o mundial esse não? Ele tem um adesivo. Tem um adesivo. Então esse aqui é um queijo premiado, travessia, uma linha incrível. Como é que a gente abre isso aqui? Não sei. Se eu for fazer, eu vou cortar minha mão. Pois é, você falou de faca, né? Sim. Então aqui, por exemplo, tem vários modelos de faca. Tem algumas que são mais adequadas para certos tipos de queijo. Queijos muito duros, por exemplo. Tá conseguindo pegar, Granda? Mais firmes, né? Você vai usar uma faca como essa aqui, que vai ter uma pontinha desse jeito aqui, você vai poder cutucar e tirar lascas, né? Sim. Você vai poder quebrar o queijo, como um parmesão, tipo parmesão, né, por exemplo. É o clássico, né? Que você vê o cara lá... Exato. Né? Queijos facas como essa aqui, ó, ela é indicada para queijos mais macios, mais moles. Ela tem uma coisa que é boa, que ela tem a lâmina mais baixa, né? Então ela não é muito alta, né? Porque quanto mais área você tiver na lâmina, ele vai grudando no queijo e ele cola, né? Então ele é ruim de desgrudar. Ela fica ruim de desgrudar. Então esse aqui ela tem uma lâmina um pouco mais baixinha, né? Que aí ela vai ter menos área para grudar, né? Essa aqui também é o mesmo princípio, né? Então a faca essa seria para cortar o quê? Essa aqui eles indicam aqui como multiuso. Essa é multiuso. Então ela vai servir para cortar bastante coisa aqui. De fato, né, dá para... Na verdade, assim, com poucas facas, você consegue se resolver bem com praticamente todos os tipos de queijo, né? Sim. Às vezes algum queijo muito cremoso, tipo assim, um Serra da Estrela. É um queijo que vai... Aqui, Serra da Estrela é português, né? Português. Mas aqui a gente já tem um mineiro muito parecido com o Serra da Estrela, né? A gente tem aqui o queijo Belo, que é um queijo tecnicamente bem diferente do Serra da Estrela, mas que ele tem em comum uma cremosidade. Uma cremosidade maior, mas é um bom. processo produtivo diferente. Ele tem aquela consistência mais cremosa porque ele tem casca lavada. Então você lava a casca com salmoura de forma regular, então ele vai desenvolvendo certas bactérias que vão tornando a massa dele mais cremosa. Que loucura, velho. O Serra da Estrela já não é de casca lavada, Então é de ovelha, né? Então vamos abrir isso aí para ver para começar a degustação. Vamos lá. Podemos usar essa tábua aqui? Podemos sim. À vontade. Vou usar a multiuso aqui para nos ajudar. À vontade, contanto seja rápido, né? À vontade. Aqui. Muito bom, olha só. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. Que eu sempre fiquei curioso. Eu não sei se é esse queijo ou o outro ali que é fresco. Por que... esse é. E tem uma coisa que é muito interessante. Por que esse queijo ele é todo quadradinho em cima, assim, ó? Isso é a marca da forma dele. Então a forma dele, ela tem furinhos, né, para escorrer o soro, né, a umidade, durante o processo produtivo. Então ele acaba marcado pela... Aqui, ó, aqui dá para ver um pouquinho melhor, né? Acho que é aqui. Isso é clássico.
Pois é, então aqui é uma marca da forma. Né, o Minas Artesanal, por exemplo, já não tem, e outros queijos não tem, por quê? Porque ele apoia numa superfície lisa. Então ele acaba não ficando com essa marca. Se você gosta de música, quer comprar o seu primeiro instrumento ou um equipamento de qualidade, o lugar ideal é Serenata, o shopping do músico. Por que você tá cortando ele no meio primeiro? Olha, esse aqui é um vício de quem trabalha com queijo, né? É porque a gente tira pra fatia, né? É interessante a colocação, porque eu já estou habituado a fazer assim, então eu corto ele no meio aqui, por quê? Porque eu vou pegar e vou avaliar por dentro como tá a massa. Olha só. Então, deixa eu virar para eles aqui um pouquinho. Ó. E você só de bater o olho, você já sabe se ele tá legal, se ele não esse tá... é um queijo, por exemplo, que ele não é um queijo prensado. Então é normal que ele tenha olhaduras, né? Que são alguns buraquinhos aqui, né? Eu acredito que aqui vocês vão poder ver. Tem. Então essas olhaduras aqui são olhaduras principalmente mecânicas, né? São olhaduras da hora de prensar. Né? Então na hora que você prensa, alguns grãos da massa não aderem uns aos outros totalmente. É normal, porque ele não é um queijo prensado, ou ele deve ser muito pouco prensado, na verdade. Eu não tenho certeza aqui agora Pela consistência você sabe, né? Eu creio que ele seja pouco prensado. Né? Talvez tenha uma prensagem bem leve aqui, que ele está mais compacto, né? Mas ele tem umas olhaduras mecânicas aqui que são justamente desse processo. É um queijo que não foi maturado, então é um queijo que a gente espera que ele seja mais úmido, que ele tenha frescor. Quando você fala maturado, é um queijo que é produzido e está pronto para venda, é isso? Porque a maturação é um prazo que você tem que esperar, não é isso? Depende do queijo. Né? Então, aqui no caso, é um queijo que não é maturado, porque esse tipo de queijo ele não precisa ser maturado para ser vendido. Ele é formulado para ser um queijo vendido rápido, sem maturação, fresco. Legal. Outros queijos aqui da mesa, a gente tem maturações, inclusive, estabelecidas por lei, né? Então, cada... Exemplo. Por exemplo, vamos colocar aqui. Quando a gente fala, por exemplo, do queijo de leite cru, né? Então, a gente tem uma legislação, né? Tem essa história da legislação antiga, né? Sim. Que foi importada, né? Dos Estados Unidos dos anos 50 e tal. Então, ela estabelecia que o queijo de leite cru ele poderia ser produzido e vendido desde que ele tivesse no mínimo 60 dias de maturação. Isso ainda é o que vigora no Brasil, mas a gente já tem alguns queijos para os quais foi criada uma legislação complementar, digamos assim, para provar que aquele tipo de queijo já foi estabelecido um regulamento para ver como ele deve ser produzido e já tem pesquisas para dizer que ele pode ser consumido antes dos 60 dias. É o caso do Minas Artesanal. Esse aqui já é um outro queijo. Né? Então aqui a legislação define para ele que ele não precisa de maturação e ele também é um queijo feito com leite pasteurizado. Já é uma outra história. Experimentar ele. Fiquei aqui ansioso, aqui levantando a mão, assim, igual aluno na escola. A primeira delas é o seguinte, eu ia perguntar sobre se esse queijo era um queijo pasteurizado. Sim. Porque durante muito tempo, quem me ensinou isso foi o deputado José Silva, que é do norte de Minas e tal, e ele uma vez me contou que ele levou um carrinho desses de restaurante, de restaurante e tal, para dentro da Câmara Federal, cheio de queijo. Que essa lei que você falou da década de 50, ela, se não me engano, ela impedia que queijos não pasteurizados pudessem passar da fronteira do estado. Sim. E com isso, a maioria dos mineiros que são um pouco mais velhos, a gente colocava queijo dentro da mala, embrulhava para levar para os parentes fora do estado. Porque as pessoas pediam, poxa, traz tal queijo para mim, faz tal coisa para mim. E a gente, teoricamente, pela legislação, a gente não poderia fazer isso. Isso já mudou, isso ainda é assim. Esse queijo, por exemplo, é um queijo que pode levar para fora do estado, ou essa lei já mudou? Esse aqui pode, porque ele é um queijo pasteurizado. Bom, a gente teve muitos avanços, né, desde que isso tudo aconteceu lá nos anos 50. Olha os mineiros olhando assim, fica Vai. Não, eu vou cuidar de vocês aqui. Aí sim. Ó, o queijinho mineiro. Cheers. Esse não é o frescal, é o fresco. Que delícia, cara. Esse é um queijo que eles criaram uma receita, no caso, né, o queijo Vitória criou uma receita de um queijo fresco com um modo de fazer um pouco diferente. Não, né? não tão forte quanto, mas assim, é bom ter um leigo aqui que eu me lembro um feta cheese, um queijo feta mais light, menos punch. Ele é mais firme, ele é mais denso, né? Também, do que o frescal. E ele tem uma acidez mais elevada que a do frescal. Esse é o famoso queijo para colocar no pão na chapa, né?
Fica uma delícia. Esse queijo aqui, inclusive, ele foi, se não me engano, a Ju vai poder me corrigir, né? Mas ele foi um queijo pensado para ser um queijo de uma forma semelhante um pouco ao queijo Minas, né? Artesanal também. Não é um Minas artesanal, claro, mas é uma receita que eles criaram para ficar parecido. Já nesse assunto algumas vezes. Ok. O que é o queijo Minas artesanal? Porque é tão óbvio, eu achei tão óbvio, que a gente fala certas coisas por falar. Mas o óbvio precisa ser dito. Sempre. E aí as pessoas às vezes começam a usar errado, né? Tipo, isso aí. Sim. Então o que é o queijo artesanal? O queijo Minas artesanal é o nosso queijo mais antigo, né? Mais antigo de Minas. Ele é um queijo feito com leite de vaca, leite cru de vaca, da propriedade. Ou seja, você que faz Minas artesanal só pode fazer com leite das suas vacas. Você não pode comprar leite dele e fazer o queijo na sua fazenda. Você pode fazer um blend, por né? Lei? Não, por lei. As vacas têm que ser da propriedade. Então você faz o leite com o queijo com o seu leite na sua propriedade, tem que ser tudo processado lá. E você tem que produzir ele com o leite cru de vaca integral, coalho para coagular o leite, o sal, que tem várias funções, né, além do gosto, né, de forma casca e várias coisas. E o pingo, que é o fermento lácteo natural, que é o restinho do soro da produção do dia anterior, que é guardado, ele é recolhido para ser usado na produção do dia seguinte. Cara, eu fico imaginando o cara que criou isso. Você sabe, John? Mas isso é uns 200 anos. Louco, mano. Assim, deixa eu guardar um pouquinho disso aqui pra pingar ali no dia seguinte, tal. Por quê? Porque ele é o fermento natural. Ali tá cheio de bactérias boas, né? Bactéria não é um sinônimo de coisa ruim, né? Bactéria tá no salame, tá na cerveja, tá no vinho, tá no chocolate, tem bactéria em um tanto de coisa, né? No pão. No pão, exatamente, no iogurte. E isso nada mais é do que bactéria. No pé... Não, peraí, isso aí não é bactéria. A massa da pizza, né? Inclusive. Então, é isso. Então, assim, isso nada mais é do que transferir bactéria de um lugar para o outro, né? Para ela ser um starter, né? Um fortalecedor da fermentação. E ela é como se fosse uma transfusão de sangue, né? Daquela produção de ontem para a produção de hoje. E a produção de hoje gera o pingo para amanhã. Olha! É isso. Eu não vou querer pedir mais um pedaço, não, porque eu quero o próximo queijo, né? Mas vamos pro próximo? Tô segurando para não pedir. Vamos pro próximo. E aqui a gente tá... a Vitória é uma marca que a gente gosta bastante, a gente admira, os queijos são muito bons. E eles têm queijos que são identificados como queijos mineiros também, tipicamente mineiros, né? Então a gente tá falando muitas vezes aqui do Minas artesanal e tudo mais, que é uma coisa que eles não produzem, né? Mas eles produzem outros queijos que também são típicos, né, de Minas Gerais. O Minas Padrão, por exemplo, é um queijo que é mais novo do que o Minas artesanal, mas é um queijo que a gente criou... Tradicional. Essa formulação é desenvolvida dentro de Minas Gerais. Então, Minas Padrão... Por exemplo, Minas Padrão, isso tem alguma regra que define, uma lei que define? Tem uma lei isso que define... Isso é patrimônio intelectual do Estado? Não, isso aqui tem uma... A receita? Tem um regulamento para dizer como isso deve ser produzido. E você pode produzir isso fora de Minas Gerais. O Minas artesanal, não. Não, o Minas artesanal só pode ser feito em Minas. Agora, tipo uma coisa nossa, né? Igual a champanhe, é só da região de champanhe, aquela coisa. Mais ou menos por aí, né? E tem outras receitas. Só aqui, assim, de perto aqui, eu já tô vendo uns 3 ou 4 queijos aqui. Pode falar. Esse aqui, por exemplo, Minas Padrão, é um queijo que foi criado em Minas. O Prato Bola é um queijo... a paternidade é disputada entre o pessoal de Valença, lá no Rio, e o pessoal do sul de Minas, né? Isso vem aqui da influência dinamarquesa, né? Que os dinamarqueses foram pro sul de Minas, criaram alguns queijos lá. O primeiro queijo de mofo azul Valença é divisa... Com o Rio. É o Rio com Minas Gerais. Exatamente. Região de café, né, também. Isso. Então ali tem uma tradição com produção de queijo. Os dinamarqueses passaram ali, né, criaram, né, fizeram queijo e tal, mas onde isso floresceu com mais força, né, digamos assim, foi aqui. Então o Prato Bola, por exemplo, é um queijo que foi criado entre Minas e o Rio. Podemos experimentar. Podemos abrir. Podemos. Eu tenho uma pergunta pra fazer, até essa anotei. tábua vai ficar pequena aqui. Mas a gente tem outra tábua aí, eu acredito. Mas eu até anotei essa daqui, porque eu achei fantástico o que você falou. A gente gosta de fazer o dever de casa. Cara, inclusive, esse cara não é fera. Sabe aonde eu fui fazer algumas pesquisas sobre ele? Sabe onde eu encontrei? Olha o nome do site. Cheese Professor. É mesmo? Fizeram uma entrevista comigo lá. Porque professor, só pra galera entender, quando você fala professor, não é professor. Professor é PhD. Quer dizer, você tem o teacher, o master e o professor.
Né? Quando fala assim, aquele ali é um professor, tá, a gente traduz o O professor a mesma after palavra. também é aula de inglês. Cultura, é cultura, aula de inglês. Inclusive, meu curso, tô brincando, mas que hoje todo mundo fala que é meu curso, né? Inclusive, você tem algum curso, cara, de queijo? A gente dá consultorias sob medida para as pessoas, Legal. né? Então, para quem empreende com queijo, a gente tem cursos, tem módulos, né, de formação. Para pessoas que são leigas, que querem aprender sobre queijo também, a gente também consegue, né, fazer. Vou passar isso aqui para vocês sentirem o aroma, porque é um queijo já diferente. Pode pegar. Mão limpinha. Qual foi, João? Ver se você lavou a mão. Cara, tem no máximo umas 3. É pra sentir o cheiro? Vocês vão sentir um aroma que é do fermento que é usado na produção desse tipo de queijo, que é diferente desse. Esse, inclusive, eu tô comendo direto, porque queijo Vitória, Bom, hein? amo vocês. Muito bom, né? E esse é o meu do dia a dia, esse aqui. Esse é o que eu tô comendo todo dia. Esse é como qualquer hora do dia. Cara, Esse esse qualquer queijo hora é do bom dia, demais. derretido. Enquanto Vendo televisão 11 horas da noite, Não, passa umas esse fatias. é o famoso, como é que chama? O Coringa. E vou além. Um sanduichinho desse aqui com goiabada. O sanduichinho, no caso, ele sendo pão, né? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Claro. O que acontece? Sempre viajei muito na minha vida, minha profissão, né? É isso. Uma das grandes diferenças que eu sempre notei é que a maioria dos restaurantes, principalmente churrascaria, que tem lá buffet de sobremesa, no buffet de sobremesa, fora do estado de Minas Gerais, não tem queijo na sobremesa. A maioria dos lugares, queijo não é o protagonista. Não é protagonista de sobremesa. E faz uma falta pra gente. Nós que somos mineiros, todo restaurante tem buffet de sobremesa, tem queijo. E um doce de fruta em calda, alguma coisa assim. Isso, porque o queijo faz o contraponto. É isso aí. E ninguém nunca soube me explicar, não sei se você vai me explicar, por que a gente come queijo na sobremesa. É que é bom. Até eu explico. O início da conversa, quando a gente falou assim, que o queijo... é bom também. Mas, o queijo faz parte da vida da gente desde sempre, né? Então ele era um produto que ele nunca foi inicialmente ele não era um produto para venda, né? Então ele era um produto para nossa subsistência, 300 anos atrás. Tipo, dentro de casa, né? Então a gente... Fazendo na fazenda, né? Ele era o excedente, né? Então, assim, se usava o leite, às vezes se vendia para vizinhos e tudo mais. Sobrou, ou você tinha o leite queijo. para o seu consumo, e para você não perder, você faz queijo. Igual quando na época da goiaba. Você não perder, você fazia queijo. Isso. Para você não perder o leite, você faz doce de leite. Para não perder tinha o geladeira, leite, né? Não tinha geladeira. Então, era a forma de você conservar. Igual você conserva fruta, fazendo doce, fazendo geleia. Né? Imagina, agora é a época, por exemplo, de goiaba, né? Tá na época da goiaba. Disso. Então cai aquele tanto de goiaba. O que você faz? Ou estraga tudo, ou então você cozinha tudo e faz. Então isso é um produto que, ou melhor, o queijo é um alimento que antes dele ser um produto de venda, ele era um produto de alto consumo do nosso dia a dia. Então isso está na casa da gente há séculos, né? Então a gente está acostumado a comer isso, né? É porque nós mineiros, além da gente contar esse tipo de piada, a gente escuta muito, né? A piada sobre queijo, né? Sim. Aquela piada do gênio. O que me deixa extremamente, embora tenha crescido em Nova York minha vida toda, e tenha uma história interessante de contar de queijo, cara, extremamente orgulhoso. Ser associado ao queijo é legal demais, cara. Legal. Entendeu? Mas você tá falando a piada do gênio. A piada do gênio, né? Já tô abrindo o próximo aqui. Não, mas aí... A piada do gênio é que o mineiro, né, pega lá... Como é que chama? Que ele tem a lâmpada mágica. A lâmpada mágica, o gênio chega e fala assim... 3 pedidos. Aí o mineiro pede um queijo e pede uma outra coisa. Aí o gênio pergunta, pô, mas por que você pediu 2 queijos? Se fosse você, o que você pediria antes de você conseguir? Aí ele falou assim, não, porque eu fiquei com vergonha de pedir 3 queijos. Agora eu vou contar uma então aqui agora pra vocês. E agora eu lembrei de uma piada mais legal ainda e local, lá em Nova York. Você vai gostar dessa. Primeiro que é o seguinte, cara, crescendo lá... Não, mas conta a piada em português. A piada em português, porque foi um cara que foi lá, falou isso e a galera ficou meio assim. Resumidamente, o cara chegou lá na igreja, a gente ia na igreja... Uma das razões que eu falo português relativamente bem é porque a gente ia numa igreja brasileira, criança, então isso manteve, enfim, o português. Mas um cara falou assim, eu quero saber aqui... Quantos mineiros tem aqui? Não, mais fácil, só rolar um queijo. Todo mundo... entendeu? A galera vai sair na mão, porque, assim, o Eduardo,
O que eu tô vivendo aqui é surreal, né? Mas é isso mesmo, cara. É isso aí. Mas é surreal, sabe por quê? Porque assim, hoje, principalmente quem mora nos Estados Unidos hoje, fala, não sei o que. Cara, you had it too easy. Vocês tiveram isso muito fácil. Por quê? Porque, cara, na nossa época, não existiam as legislações e essa facilidade de exportar. Então o que acontecia? Cara, você vê um queijo desse, era igual você vê um... Cara, era um tesouro. As pessoas pediam, porque era ilegal. Você, não sei se ainda é, você trazer produtos, né, laticínio, sementes, essas coisas na mala. Tem que ser pasteurizado, né? Tem que ter todo um esquema de você... Esquema que eu É digo, isso mesmo, falta tem que de ser melhor pasteurizado. palavra. Ele tem que ter embalado, uma autorização para sair do lugar onde ele é feito. Isso. A gente ainda tem... Já melhorou, mas a gente ainda tem esse problema aqui. Então, mas no caso, você tá falando, enfim, mas chegar lá, a galera tinha medo, pô, vou levar um queijo, o cara me para lá nos Estados Unidos, o cara vai ser extraditado por conta de um queijo. Mas tinha gente que metia o louco, não vou falar que é o Miguel, e levava. Né, Miguel? Então tá, daqui. Ele vai adorar ver isso, vai adorar, vai sentir o cara. Inclusive, abrindo um parênteses, esse cara é tão doido que ele pediu pra sogra dele, amigo meu, doido maneira de falar, que ele pediu pra sogra dele levar 1000 salgadinhos na mala. 1000, tipo, coxinha Pra fazer o aniversário do filho dele, cara. E eu vou te contar, bicho. Isso Passou? Aí passou e foi assim. Você não acredita o que vai ter, cara. Vai ter. Porque, cara, a gente não tinha esse acesso fácil aos queijos, né? Então, que assim. Isso, cara. Esse era mineiro mesmo, raiz. Mas voltando, então ver um queijo como esse era uma coisa. Por mais que a gente tivesse aquela diversidade de. Né, queijos franceses, italianos e tal, o mineiro... Pois é, hoje tem alguns instrumentos, né, de legalização, né, selos, que o produtor pode acessar para conseguir vender o queijo dele legalmente fora do estado, né? Em alguns casos, os produtores vão se regularizando, mas eles acabam acessando selos que não são compatíveis com a venda fora do estado ainda. Aí já é um papo mais técnico... Cabeça. Que aí a gente vai acabar gastando. É melhor a gente continuar comendo aqui. Vamos continuar comendo. Que aí vocês podem entrar em contato com a Só Queijo Cura. Só Queijo Cura. Isso. Mas vamos lá. Olha aqui, esse aqui, por exemplo, é um prato bola, que é o queijo que eu falei que tem... Dos dinamarqueses lá. Tem razão do nome, sabe? O prato bola, porque os imigrantes, os dinamarqueses, quando estavam aqui, estavam tentando fazer queijos semelhantes aos que eles tinham lá. Então eram queijos de massa cozida, de consistência mais elástica, alguns queijos Dambo, Fimbo, tem nomes diferentes assim que a gente não está acostumado a escutar. E um dos queijos que eles fizeram foi um queijo que não deu muito certo e esborrachou um pouco. Então ele ficou cilíndrico, um pouco mais baixo. Aí dizem, né, que essa é uma das origens do nome, que aí foi chamado de queijo prato, porque ficou uma coisa circular, baixa, né, um pouco. É uma das explicações do nome. E depois eles criaram variações do queijo prato, não só essa cilíndrica, né, como tem até um pedacinho ali, que é o cobocó. O cobocó é o prato no tamanho, o formato cilíndrico. Inclusive, vou te falar uma coisa, eu tenho um queijo tatuado, cara, aqui, ó. Tá vendo aqui? Ah, eu gostei, hein? Por quê? Olha aqui, Henrique. Por que isso aqui? É mesmo, é um queijo. É um queijo no prato Duralex. Aí, ó. Raiz. Por quê? Eu e um grande amigo, a gente decidiu fazer uma tatuagem em comum que contasse um pouco da nossa história. Eduardo, você pode partir que vamos lá. Tá dando água na boca aqui. Isso. E aí a gente falou, o que a gente faz que simboliza Minas? Aí ele falou, copo Lagoinha. Aí eu falei, legal, mas não sei se eu quero um copo Lagoinha, né? E aí eu falei, vamos fazer. Aí tivemos essa ideia, cara. Inclusive, qual é esse queijo aqui? Mas poderia ser um Minas, né? É um Minas. o que disseram, né? Só que agora eu vou... E aí? Fala. Não consigo falar, cara. Não consegue? É bom. Olha como é que ele é mais adocicado. Bom, hein? Nossa senhora. Não é? Nossa, isso a gente percebe já por aqui, ó. É um queijo que tem olhadura, né? Então essa é a olhadura típica dos queijos, como a gente chama de queijos suíços, prato né? bola. Ele é mais gorduroso, né? Pois é, ele é mais doce, né? Ele é bem adocicado, ele é alaranjado, porque ele tem adição de urucum, né? Que é um corante natural, né? Que é usado para colorir alguns tipos de queijo, não só no Brasil. E essas olhaduras aqui, elas são resultado de uma fermentação que a gente chama de propiônica, né? Que é uma bactéria específica que solta gás, forma a bolha e adocica a massa do queijo, resumidamente, né? Então esses queijos tipo suíço, né, como a gente fala, todos têm a olhadura, né? Então todos passam por essa fermentação e acabam ficando doces. Tem a piada, né? Pô, ficou igual queijo suíço. Ô, gente, eu vou ter que fazer um negócio. Exatamente. Não, pode deixar lá. Ju, pede pra dona Márcia colocar aquele cafezinho ali. Aí. Não é? Fala aí. Ô, bicho, pede.
Aí fica a pergunta, por que pede? Esse clash. Inclusive, a gente daqui a pouco vai abrir uma cerveja dos nossos parceiros da Onyx. E eu quero, já que enquanto a gente tá pedindo um cafezinho, me fale assim de bate-pronto se você puder. Melhor queijo pra tomar café aí, porque o Minas é fácil. Não. Melhor queijo pra tomar café. Queijo Minas artesanal. Tá, melhor queijo pra tomar uma cerveja. Nossa, depende do estilo da cerveja. Então a gente vai abrir uma da Onyx e você vai falar qual. Na hora. Melhor queijo agora pra tomar um vinho. E pô, eu ia falar cachaça. Não, cachaça não. Tá, melhor queijo pra tomar cachaça. Uma cachaça? É. Um bom requeijão moreno. Moreno? Eu já E depois eu quero fazer uma pergunta sobre isso, que eu fiquei extremamente curioso. Melhor queijo pra tomar vinho, aí tem vários, né? Nossa, aí é Depende difícil. do vinho, né? Depende do vinho, inclusive queijo e vinho, eles não são esses parceiros tão o pessoal mágicos fala? igual o pessoal fala. Eles se dão, inclusive, às vezes muito mal. Por favor. Né? Então, assim, nem todo queijo é excelente para vinho. Né? Exemplo. Por exemplo, a gente vê muito, já viu um folheto de supermercado? Sim. Nossas ofertas e tal, aí tem... Queijos e vinhos. Queijos e vinhos, uma uva, né, uma maçã cortada, um gorgonzola e uma garrafa de vinho tinto, assim. É a combinação, na minha opinião, pior que existe. Porque o queijo é um queijo intenso, que tem mofo, né, e que combina muito mal com vinhos, desculpa, claro. que tem muito tanino. Então, o vinho tinto, naturalmente, ele tem mais tanino do que o vinho branco, ele seca, tem mais aquela sensação de secar a boca, né? Sim. E isso, junto com o queijo que tem mofo branco, mofo azul, costuma dar um resultado não muito bom na boca. Tem quem goste e tudo bem, né? Mas a gente, como especialista, não é o que a gente recomenda para uma experiência melhor. Então tá, vamos lá. Vinho tinto, o que você sugere? Bom, vinho tinto Depende do vinho tinto? Depende do vinho tinto, hein? Depende do vinho tinto. É meio... Essa sugestão é meio perigosa, mas vamos começar aqui, por exemplo. Um vinho branco, um Sauvignon Blanc. Um vinho branco, levinho, com uma acidez gostosa. Né? Um queijo de cabra, um bom queijo de cabra, aqueles queijos de cabra de rolinho, né? Sim. Né? Que são bouchette, né? Como a gente chama, né? Não nome nem francês, né? Um dos nomes. São queijos que combinam muito, muito bem com o vinho branco, porque ambos os alimentos são ácidos, né? Então o queijo é mais ácido, o vinho tem acidez, então por semelhança eles combinam bem. Mas normalmente vinho leve, né? São vinhos mais leves. Então você sugere, em suma, que... Barolo, você vai tomar um Barolo. Um Barolo? Ele tá querendo saber isso pra daqui a pouco. Tá esperando pro lanche da tarde aí, né? Mais tarde. Eu tenho que comemorar essa aula aqui, ué. Bom, Barolo, eu teria muito cuidado com ele, mas, assim, talvez... acho que pela afinidade, talvez, regional ali, por perto ali, talvez um grana padano, alguma coisa assim. Ótimo. Grana, cara, tem uns queijos que não adianta, bicho. O negócio fica bom com tudo. É igual aquele primeiro que você abriu, que é o... Primeiro, que eu tô comendo direto aquele ali. Mas não sei, fresco? Tem que testar. Aí você me chama, tá? No dia do Barolo aí, que eu te falo. Essa foi boa. Essa foi... Pode ir abrindo o outro. Vamos abrindo aqui, porque tem que ir. Vamos lá. Mas enquanto você vai abrindo, é interessante, né, cara? Tem uns queijos... queijos... esse aqui, por favor. Enquanto você vai abrindo, então eu vou te fazer uma pergunta. Diga. E essa aqui me fascinou, Henrique. Você vai adorar. Eu até anotei por quê. No Cheese Professor, é americano esse site, né? Porque o inglês... Não, britânico. Acho que ele é britânico. Não, certeza absoluta. As a matter of fact, vou falar uma coisa em inglês. Cheese Professor, I just want to say thank you. We really like your content. And whenever you're in Brazil, you're definitely welcome to come here, ok? Voltando. Traduz. Cheese Professor, quis agradecer ao Cheese Professor por ele ter feito essa entrevista maravilhosa com o Girão. E o Girão respondeu uma coisa que eu fiquei fascinado. Ele perguntou basicamente qual é o queijo quintessential, nem sei qual é essa palavra. Quintessential? O que é quintessential? A quintessência do queijo no Brasil, né? Que é o tipo... não, achei que era Queen Essential. Quintessential, quintessential é aquele assim, que não pode faltar. Esse aqui tá a prova de abertura. Tá a prova de abertura. Aí você respondeu que era o requeijão de corte. Sim. Por quê? Nossa, esse queijo é bonito demais. É lindo. E também é um queijo que tem uma origem holandesa, né? Que ele é, digamos, um filho do queijo Edam. Qual o nome? Edam. Ou Edam. Não, o nome do queijo. Queijo do reino. Porque os holandeses faziam, né? Os portugueses adoravam. Aí quando os portugueses vieram para o Brasil, eles queriam manter vários hábitos aqui. Então, eles mandavam trazer esse queijo da Holanda, né? Vinha os holandeses por Portugal. Ficaram aqui durante um tempo, na Bahia, né? Em Pernambuco. Maravilhoso. E eles começaram a fazer o queijo Flamengo, né? Que eles chamavam esse queijo de queijo Flamengo. Tem tudo a ver por causa do animal? Não, porque por causa do...
Tem tudo a ver, mas não. Eu ainda entrei na onda. Mas não parece? Olha lá. E eles continuaram fazendo, quer dizer, começaram a fazer o queijo aqui para atender essa demanda dos portugueses. Então, assim, como era um queijo que inicialmente vinha para atender o gosto do português, ele era o queijo do reino. Olha, que interessante. E por que o vermelho? O vermelho é uma... Essa explicação aqui é meio complexa, assim, há controvérsias. Tem gente que fala que ele vinha em barris... Os queijos são bolas, né? Eles vinham dentro de barris que eram usados para conservar o vinho, aí que ele acabava batendo no barril. Essa casca a gente não come ou come? Pode comer. Come porque Ufa. Eu tenho esse aqui que... Mais uma vez, sem agradecer. Eu sempre comi a casca. Eu sempre comi a casca por falar, tira a casca! Exatamente. Ficou sabendo durante o percurso. O Queijo Vitória, enfim, nos presenteou também com alguns queijos no dia do queijo. E aí eu comi já pela casca e falei, mas eu vi que era bom. Veremos. Engraçado que essa casca, eu sempre achei que ela fosse plástico. Não. Só que, na verdade, se conta a história do barril e tal, mas muito provavelmente é porque isso originalmente era uma resina. Isso aqui hoje é só uma tintura, né? Mas originalmente era uma resina que era aplicada para poder conservar o queijo. O que cria casca nesse queijo aqui? O que cria? É. Ó, primeiro, o sal, né? O sal, além da função de tornar o queijo salgado, ele tem função de ajudar na dessoragem, né? Porque onde você tem sal, o sal expulsa, né, o líquido, né? Então ele tem essa função também de contribuir na dessoragem, tornar o alimento salgado. Ele tem função de conservação também e ele tem uma função que é de formar casca. Então esse é um queijo que fica numa salmoura, né? Então durante um tempo essa salmoura ajuda a expulsar um pouco de líquido da massa e a formar a casca. E isso aqui depois é pintado com uma tintura específica para queijos. Cara, uma coisa que me fascina no queijo, eu quase certeza absoluta, é quase uma retórica. Agora eu vou perguntar para vocês, já assistiu Estômago? Filme brasileiro? Para mim é um dos melhores filmes de todos os tempos. Assista. Quando você fala assim, não é porque o cara faz o corte. Exatamente. Esse cara não vê nada, só vê filme de Hollywood e tal, não sei o quê. Você é um cinéfilo, então, então isso aí eu sei que não, mas o Estômago é pra mim um dos grandes filmes brasileiros. Ele fala muito do Gorgonzola, que ele fala toda hora do Gorgonzola. Ele conta a história do Gorgonzola, né? Tem alguma história fascinante de algum queijo brasileiro? De alguém que tentou esconder alguma coisa, acabou criando uma história, ou de alguém que... Tem alguma história assim curiosa? Olha, esse queijo, que é o requeijão, né, ligando à conversa, né, que você puxou aí, isso, que é o queijo que é a quintessência, né, que é um grande queijo brasileiro, na minha opinião. Por quê? Porque ele é um queijo que não tem similares, né, em outros lugares. Não tem queijos exatamente iguais a ele, né? Que ele é um queijo, ele é uma massa, né, coagulada, que é levada no tacho, né? Ele é aquecido, então ele vai ficando como se fosse quase um chiclete, né? E depois, no final, você acrescenta a gordura do leite, né? O creme de leite. Que aí pode ser o creme de leite in natura, pode ser a manteiga de garrafa, né? Ou pode ser o creme aquecido até ficar amarronzado, um óleo escuro, que vai virar o requeijão moreno. E você tem várias ramificações desse modo de fazer pelo Brasil. Você tem o queijo de manteiga no Nordeste. Eu vi agora. Tem vários estados do Nordeste que produzem. Fortaleza ou Recife que eu vi isso? Os dois têm? Os estados do Nordeste, assim, a maioria, se não quase todos, produzem. Tem muito na Paraíba, Rio Grande do Norte, tem bastante, né? Mas de forma geral... no aeroporto, eu lembro que eu li... Ver queijo diferente, fazer, opa, queijo. Inclusive, você fez um show lá incrível. Como é que é o nome do pub lá, cara? Cinco Elementos. 5 Elementos Pub, cara. Muito legal. Eu tô falando isso porque o Henrique acabou de voltar de lá de um show maravilhoso. E eu vi 5 Elementos Pub, cara. Um abraço pra galera lá, porque é muito lindo. E quando você for lá, mesmo. já tem um lugar pra vocês. Obrigado pelo convite. Mas vamos lá, vamos pro próximo, que aqui... Vamos lá. E aí aqui tem o queijo de manteiga, tem os requeijões daqui, tem o requeijão de prato, que é típico do estado de São Paulo, tem o queijo do Marajó, na Ilha do Marajó, são todos o requeijão moreno. Marajó, por questões de referência, deve ser de búfala, né? É búfala, Lá tem o maior, aliás, o Brasil tem o maior rebanho bobalino do Ocidente. É mesmo? Ó. E a maioria dos búfalos está, né, no estado do Pará, é o grande... É mesmo? Achei que fosse da Bahia ali, tem muitas fazendas ali de búfalo. Tem também, tem Sudeste, tem vários lugares, né? Mas tem o Pará é o grande.
E esses queijos todos que eu citei são queijos que têm uma similaridade técnica muito grande, né? Então todos fazem parte dessa família de queijo de massa fundida, né? Com a adição do creme, né? Do creme de leite ou da manteiga de garrafa, né? Enfim, são queijos muito semelhantes tecnicamente. Isso faz deles, assim, queijos muito únicos, né? E que tem uma história, né, de serem feitos em lugares muito humildes, de acesso difícil, né? Então são queijos que têm uma trajetória muito impressionante. Olha o que tá chegando aí. Olha o que tá chegando aí. O que faltava. Geraldo, vou perguntar uma coisa para você, que é o seguinte. Aqui em Minas Gerais, a turma do queijo fala assim, eu quero um queijo curado. Eu quero um queijo... Muito obrigado. Meia cura. Queijo, tudo precisa ficar na geladeira? Todos. Boa pergunta, Henrique. Todos. Os fabricantes Muita gente não sabe disso, né? Os fabricantes da caixinha de queijo, maturadores, vão ficar todos brigando comigo. Mas eu preciso dar informação para a pessoa manter bem o queijo em casa. Esse negócio de você deixar fora da geladeira, né? Ficar ali brincando de maturar e tal. Obrigado. Isso, na maioria das vezes, você vai estragar o seu queijo, você vai perder seu queijo. Porque muita fazenda... Todos. Muita fazenda, muito você chega na fazenda, tem aquele prato em cima da mesa, com um paninho, às vezes um pano de prato em cima, que é o queijo que fica ali o dia inteiro. Sim. Provavelmente... Você vai dizer que minha mãe errou quando ela deixa lá na fazenda? Porque se não acabava rápido. Aí é que tá. Provavelmente é por causa disso. Se no fim do dia esse queijo saiu da mesa e voltou pra geladeira, ou se ele foi consumido em 2 ou 3 dias, aí realmente não vai ter grandes problemas, né? Agora, se você quer, sua expectativa é ficar lá 1, 2 semanas, num relacionamento sério com queijo ali virando e tal, o que vai acontecer? Provavelmente ele vai encher de mofo, que você não sabe nem que mofo é, ele vai rachar, ele vai perder gordura. Porque tem mofo bom e mofo ruim. Mofo ruim, Então, por exemplo, a geladeira da gente é um criatório de micróbios, né? De estruturas muito pequenas que a gente não consegue ver, mas que estão presentes lá. Então, se você coloca lá dentro da geladeira. Imagina lá fora. Lá dentro da geladeira que tem coisa que você trouxe de toda parte, né? Coisa que você trouxe do açougue, do sacolão. Você abre a geladeira, né? Então tem a troca violenta de coisa ali. Ali é um criatório, né? Então tudo que você põe ali vai pra casca do queijo e começa a colonizar ali. Você já viu que vai dando um mofinho branco, um mofinho preto. E às vezes até pega, não é o meu caso, mas pega o sabor, dependendo do lugar, né? Pega. Você colocou bom que foi você que falou, não fui eu que falei. Sabia. Porque dependendo do mofo, eu olho pra ele e falo assim, essa aí vem junto. É só descascar. Não, descascar, manda pra dentro. Dependendo do horário, se o olho tá bem meio aberto só. Exatamente. Você que acompanha o After sabe que eu tô sempre com alguns óculos bem estilosos e todos eles são da Kitsu, uma marca com propósito, dentre eles, ajudar 120 crianças no Piauí. Inclusive, tem um detalhe, entre agora no site da Kitsu e utilize o voucher After10 e ganhe 10% de desconto em sua compra. Ô, mano, eu posso falar a verdade? Você que me perdoe, mas queijo é queijo, velho. Queijo é bom demais. Raspar queijo pra quê, cara? Eu tô certo ou tô errado? Não, eu já fiz isso também, né? Pô, deu uma pontinha aqui, né? Aí eu vou pegar, vou cutucar e vou tirar. Assim, na maioria das vezes isso dá certo, né? Mas isso pode dar errado. Por quê? Porque o fungo que tá aqui, ele lança raízes, né? Digamos assim. Então ele tá aqui na ponta, mas ele tá esticando... A ponta é o que a gente enxerga, né? É o que a gente tá enxergando. Então pode ter uma raiz dele lá no fundo do queijo que você não tá vendo. E pode ser um mofo patogênico, né? Que venha te causar algum mal. Então não posso também indicar para as pessoas só raspar. Então, resumindo, queijo passou tipo de 24 horas em cima da mesa, deve ir pra geladeira. Menos, né? Depende. Esse queijo aqui, por exemplo, o fresco aqui que a gente... Esse aqui, por exemplo, é um queijo de alta umidade. Então ele é um queijo extremamente perecível. Sim. Então você tem que... Ele deve ficar na geladeira. Trouxe pra mesa, acabou o café da manhã, volta de novo. Agora eu vou te colocar, enquanto você abre, eu vou te colocar numa entre aspas, roubada. Diga Qual lá. você acha que é o queijo mais sobreestimado? Mais... Tipo assim, que todo mundo, esse queijo e tal, e não é isso tudo, na sua opinião. Isso, tipo... Aquele que todo mundo fala, isso aqui é... Mas na verdade você fala assim, não é tudo isso. Olha, a gente tem, lá na Só Queijo Cura, a gente tem uma visão diferente, assim, sobre os queijos, né? As pessoas gostam de fazer uma competição, às vezes, dos queijos, né? Falar assim, não, esse queijo aqui não é bom, esse queijo
enfim, né? Elas vão estabelecendo as suas preferências, né? Sim. E o que a gente observa... Opa, tudo certo, acontece. Acontece. O microfone deu Queijo, um golpe o no queijo. microfone não quer comer queijo, não. Mas vai. Tinha que ser o meu, né? Tudo certo, tá em casa. Isso a gente vê muito acontecendo entre queijo que é artesanal e queijo que é industrializado. Sei. E a gente discorda radicalmente disso. Por quê? O queijo artesanal e o queijo industrializado, eles são queijos que são bons, que têm qualidade, que contam história em igual medida. Né? Então, a gente... Complementares, talvez, seria? eles são diferentes, né? Então, é a mesma coisa que você falar assim... Bom, deixa eu dar um exemplo aqui. Difícil, né? Você saiu bem. Pois é, mas é porque assim... Defendeu a indústria. Defendeu bem. Mas tem que defender, sabe por quê? Por quê? Eu Esse quero falar queijo aqui, disso por também. exemplo, ele é um queijo que nasceu industrial aqui no Brasil. É mesmo? Então ele não é... aqui no Brasil ele nunca foi A artesanal. indústria não foi só um processo de Então- volume de fabricação. Não. Então vamos falar de um queijo de fora. Esse aqui, por exemplo, é outro queijo que ele nasceu... A certidão de nascimento dele é dentro de uma fábrica. E isso tem história, E é isso tem bom muito demais. valor. E ele é delicioso. Então a gente fazer esse jogo de um é melhor ou pior, a gente não gosta por disso. exemplo, eu vejo muita similaridade entre queijo e vinho pela história, né? Aham. Café também, mas assim, queijo e vinho eu acho que são dois, assim, que você fala assim, você pega uma garrafa lá de vinho, o cara vai te contar a história, quando meu avô fugiu não sei aonde, escondeu isso aqui. Só que existem algumas coisas que são muito caras. E a gente olha e fala assim, cara, será que isso aqui... Aí tem muita gente que fala, não, isso aqui você consegue o mesmo que esse aqui. Por exemplo, queijos aceito. Qual é o nome desse aqui? Esse aqui é um queijo tipo suíço. Tipo suíço? É um queijo para ter, né, as olhaduras, né? Como vocês estão vendo aqui. É um queijo que vai ser mais elástico, mais doce. Doce, bem mais doce. Tem algum queijo, mas não tem então nenhum queijo no mundo que você fale. Esse aqui é sobreestimado. Não. Olha a gente só. fala superestimado. Eu te perguntei ontem, meu professor. Superestimada. Que eu falei overestimated. Aí eu falei, é sobre? Ele falou sim, agora é Não, mas super. super é melhor. Não, é certo, eu acredito, né? Muito bom. Por favor, história... Desse queijo? Esse é um queijo, a receita derivou com certeza de um emmental, que é um queijo suíço, que tem as olhaduras, né? Que é um queijo elástico, um queijo grandão, né? Mas aqui ele é feito numa forma menor, muito provavelmente. Não tem nada a ver com o gruyère ou é a mesma coisa? O gruyère é um queijo de uma região próxima, né? Mas que tem menos olhaduras. E no Brasil, o gruyère ele tem uma característica diferente. Acho que a gente... Não, por sinal, a gente não tem um aqui. Mas o gruyère no Brasil ele é um queijo parecido com esse aqui. Ele acaba ficando muito parecido com o Gouda, né? Que ele é um queijo que tem olhadura, ele é mais macio e tal. Na Europa, o gruyère ele é um queijo grande, semiduro, né? Compacto, com pouca olhadura. Ele não tem nada a ver com o gruyère brasileiro. Eu tive uma discussão uma vez com o namorado, mas assim, uma conversa mais acirrada. Você discutiu, tipo assim, se você Não, gostava vai de tal queijo ou Não, tal... é pior que isso. É que eu falei que se eu tivesse uma filha, queria que ela se chamasse Golda. E aí, ela, não, Golda é nome de queijo. Eu falei, não, Golda é nome de uma mulher feminista. Foi a primeira-ministro de Israel, Golda Meir. Meir. Faltou o Meir. Faltou, não, mas, né? Golda pros íntimos. Então eu queria muito, assim, honrar a memória da Golda Meir com o nome da minha filha, caso isso acontecesse. Mas calhou de ser um queijo também. Golda é nome de queijo. Eu falei, Eu vou fazer uma coisa, uma pergunta assim, pode parecer idiota. Não, mas não tem. Não existe. A tonalidade dos queijos, ela é muito Meu pode ser um parecida, pouquinho né? Por que eu tô falando isso? É porque eu nunca vi assim, as pessoas às vezes vão colocando cor em alguns produtos para inovar e tal. Você falou como? Não tem nenhum... Vou falar bobagem aqui, mas é porque eu nunca vi um queijo verde. Mas tem. Tirando os Não é mofos, bobagem, assim. não. Isso é genial. Ou queijo, sei lá, rosa. Mas tem. Tem? Rosa eu acho que tem. Verde, por exemplo, posso dar dois exemplos. Tem Não, um verde queijo. tem o que é o mofo que desenvolve... No Mas é branco, gorgonzola. é gorgonzola, Muito bom esse Gold aqui, né? Porra. Então tem Vai, queijo o nome verde. da minha filha vai ser Golda sim. Eu apoio. Boa. Então tem queijo verde. Tem. Lá no sul de Minas, acho que se não me engano em Itamonte, uma produtora fez um queijo com um extrato de manjericão, alguma coisa assim, e ele ficou verde, né? E em São Paulo tem uma queijaria que chama Bela Fazenda,
que fez um queijo que chama Amazonito, ou Amazônito, não sei como é que ela chama. Vende até algumas lojas aqui em Belo Horizonte. E esse é bom, hein? ele é um queijo que tem uma alga que dá uma coloração esverdeada pro queijo, assim, muito interessante. E eu não tô falando isso porque a gente se tornou parceiros, mas Queijos Vitória, eu vou falar pra você, Vinhei. Tá bom, viu? Pelo amor, que delícia, Faltou cara. algum, hein? Não, agora tem... Aquele lá a gente já experimentou? Já experimentou... Esse é o sem lactose? Também. Aqui é o zero lactose. Esse aqui é o da sua filha. Futura filha? Golda. Esse é o Golda? Esse aí vai ser de presente pra Dona Márcia. E pra... Também temos aqui a... Dona Márcia. A Grenda também, tem que levar. Grenda. A Grenda trabalha com a gente. Cara, agora vamos entrar em alguns assuntos que eu acho assim, são interessantes. Agora eu vou ser bem direto ao ponto e falar o que eu penso. Uhum. Sempre falo, mas assim, agora mais ainda. Eu acho que para o nível do queijo brasileiro, que na minha opinião está entre os melhores do mundo, ainda assim a cultura do queijo brasileiro não está tão bem divulgada lá fora. O que a gente tem feito enquanto país, estado, ou até mesmo cooperativa, não sei, para melhorar isso e como tem sido essa evolução nos últimos anos? Porque eu vejo que vem crescendo, né? Ganhando prêmios e tudo. O que a gente tem feito para melhorar essa divulgação? Na verdade, tem uma coisa muito importante nisso, é que o queijo não é um produto de exportação brasileiro. Sério? Não. Por quê? Bom, eu não posso afirmar assim que não se exporta nenhum queijo, né? Pode ser que exporte alguma coisa de fábrica, né? Principalmente, né? Mas assim, não é algo que a gente escuta dizer que tem países comprando queijo do Brasil, algo assim. Eu não escuto, pelo menos. O que a gente vê, inclusive, até o contrário, né? Tem muito queijo importado, né? Sim, e por que isso, E durante cara? um tempo, até não faz muito tempo, tinha uma invasão de mussarelas argentinas, né? Muita gente comentou, assim, no mercado, né? Acho que no ano passado, né? Teve isso, inclusive. Então, o queijo nunca foi um produto de exportação, né? Algo que a gente tem volume disso para exportar, como aconteceu com o café, por exemplo. Não, mas o queijo, provavelmente, ele é todo consumido aqui. O que produz, consome. Consome Não, tudo cara, aqui. mas vamos lá. Mas peraí, agora eu vou ser Cara, isso daí, eu não sou a favor disso, como enquanto pessoa. Uhum. Porque, por exemplo, não só os brasileiros que moram fora, mas isso, querendo ou não, a gente está exportando cultura. Como se exportar uma música. Claro. Tipo uma música, ou café, ou... Vão aí. Por que então, cara, não existe nenhum tipo de sei lá, né, incentivo ou alguém querendo fazer um projeto para realmente se exportar os queijos brasileiros? Eu acho que os queijos brasileiros têm mais tipicidade, né? Aqueles que são mais identificados como queijos brasileiros, né? Queijos que são típicos daqui, que só existem aqui e tudo mais. Seriam queijos que exerceriam, né, uma atração maior no público, consumidor. Eles são queijos de volume de produção muito pequeno. Então você pega, por exemplo, um produtor de queijo, vamos colocar aí na Serra da Canastra, né? Uhum. Ou no Cerro, né? Seja lá qual for a região, o perfil é mais ou menos semelhante. Sim. Né? São pessoas assim, se você pegar um produtor que faz muito queijo, ele deve fazer tipo 50 queijos... Por dia? Alguma coisa assim. Então... o cara vende tudo aqui. Ele vende tudo, entendeu? Então, Achei assim, que fosse mais, sabia? Não, tem produtor que faz mais, né? Produtor que produz mais queijo Minas artesanal, falando do queijo Minas artesanal, Sim. né? Ele tá no Cerrado, né? Qual a região que mais produz queijo no Brasil? Em Minas Gerais é o Cerrado. O Cerrado é a região principal, uma das principais bacias leiteiras do Brasil. E ela explica no mapa, para cima, para baixo, mais pro Triângulo Mineiro. O Cerrado tá na testa de Minas. Boa, que o homem é fácil de entender pra lá. Aí você já vai saber que tá em cima do nariz, né? Tá ali em cima do nariz, ali, em volta do nariz, meio na testa ali, né? Uhum. Essa é uma região um pouquinho mais para baixo, né? Senão a turma vai brigar comigo, que a gente vai um pouco mais para baixo ali. Mas... é a região que tem maior volume, né? Uma das regiões de maior volume, né, de produção de leite do Brasil e uma das de Minas também, e é onde se produz o maior volume de queijo Minas artesanal. Esses queijos que a gente vê vendendo muito no Mercado Central, Sim. que a gente vê muitas vezes sem rótulo, né? Saem todos de lá. Mercado Central é o grande mercado de Belo Horizonte. Escolhido entre os 5 melhores do mundo, diga-se de passagem. Um volume de venda de queijo absurdo, assim, um negócio por dia. Talvez... Assim, agora que você falou isso, deve estar entre os lugares que mais vendem queijo no mundo. Se não for o número 1. No Brasil, certamente. No Brasil, certamente é um dos principais, se não for Eu acho que é porque as pessoas vêm aqui, elas querem conhecer o quê? Mineirão, querem conhecer
Inhotim, querem conhecer... Mercado Central tá Mercado Central tá em top 5. Né? Eu trouxe um grande amigo que é produtor de carne orgânica, no Pantanal. Grande abraço aí, Léo. Eu levei ele no Mercado Central, ele olhou e falou assim, eu nunca vi tanto queijo na minha vida. Bom demais. E vários tipos, né? Aí lá você vai encontrar queijos semelhantes a esse aqui que a gente está degustando, porque vários desses aqui são queijos comuns em Minas padrão, o tipo Gouda, queijo fresco ou frescal também, Reino, né? São queijos que o Vitória faz, por exemplo. Eu não sei nem se eles vendem no Mercado Central, mas vários desses estão lá. O Minas Artesanal tá lá, Cabacinha tá lá, Requeijão de Corte tá lá. Cabacinha, de onde veio esse A Cabacinha é lá do Vale do Jequitinhonha, que parece uma cabaça, né? Parece um 8. Eu ia falar dele, já comprei muito lá. Então um queijo muito bom, que tá em fase de regulamentação. Não na cabaça. Agora, ele tem moldado na mão, né? E tem aquele formato da cabaça. Você falou do queijo Vitória, você fez um trabalho com eles muito legal, né? Fiz. Das notas sensoriais, uma coisa meio... Sim. Me explica um pouco sobre isso. É um trabalho que a Só Queijo Cura faz também, que é de fazer fichas sensoriais dos queijos, né? Então a Queijo Vitória nos contratou para que a gente fizesse esse trabalho para eles, para dar subsídio para a própria equipe deles, né? Então para a equipe conhecer melhor os queijos, né? Ela saber falar do próprio queijo, com o que o queijo combina, né? Com que tipo de cerveja, com que tipo de vinho, que tipo de aplicação culinária aquele queijo pode ter, que notas ele tem. Que para quem tá habituado ali na venda, no todo dia, às vezes a pessoa conhece o queijo, mas não sabe falar, né? Então ela não sabe dar... A gente tem uma IPA, eu acredito eu, da Onyx. Essa é IPA. Essa é IPA? IPA. Não bebo, então... Mas o Henrique entende bem. E eu queria te servir um pouquinho. Claro. E aí você vai me falar o que combina com essa IPA maravilhosa aqui da Onyx. Ah, outra coisa, esse copo é seu, tá? Muito obrigado. Acho que tem que tirar isso aqui, né? Tá já foi. Pronto. E aí, esse aqui é o copo nosso, em breve, à venda aqui no canal do After. Diga que você é publicitário sem dizer que você é publicitário. Opa, deu certinho. Deu. Vamos lá. Would you like some? Why not? Já é subiu aqui. Aqui é top. A cervejaria Onyx é daqui. A cervejaria Onyx é daqui. Um abraço pro nosso amigo Henrique. Meu xará. E eu acho incrível porque ele... aí, ó, legal. Eu quero depois que você fale sobre o que você tá fazendo aí. Não, fale isso agora, então. Você tá testando as notas sensoriais do nariz, talvez? Sim. Eu já vi que a espuma não é branquinha, ela tem uma coloração mais... talvez avermelhada, né? Uma amarronzada, porque é uma IPA, né? Uma cerveja mais escura. Saúde. Inclusive, eu quero dedicar, a gente sempre dedica o programa quando a gente lembra, quero dedicar ao seu Eduardo Girão. Ah, sim. Que é seu pai. Meu velho pai. Seu velho pai, que também é um ícone né? Ele tá muito feliz de estar vendo isso aqui, né? Alguns acreditam que esteja vendo, então, seu Eduardo. Mês que vem seria aniversário dele. Então não tem como. Esse episódio ao velho pai. Exatamente. Mas me conte um pouco mais. Você está testando aí as notas. Pois a gente tá... No queijo a gente faz isso também, né? Então a gente começa olhando, né? Igual eu olhei aqui, eu te falei, espuma é uma espuma um pouco mais escura, né? A gente já vê que é uma cerveja com outra cor. Aqui também a gente faz a mesma coisa, né? Aqui a gente sabe que tem um corante urucum, né? Que tá aqui, que é um corante natural. Aqui já é um queijo, provavelmente não tem nenhum tipo de corante. Desculpa, essa palavra vem dos índios, provavelmente, né? O urucum é a semente de uma planta chamada urucuzeiro, né? Que tem fascinante. Tintura, talvez? Uma cápsula, coisa... né? Uma cápsula meio espinhosinha. Fazia coisa pra... pintura no corpo, né? Pintura tudo no mais. corpo pra ficar moreno. Que incrível isso, cara. No Espírito Santo, por exemplo, se usa muito para fazer, né? Muqueca, peixada, né? Se usa muito urucum, por exemplo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto dessas... Não é que a gente não tem essas de polêmica, mas tem umas coisas... Porque o queijo ele é visto como uma coisa tão do dia a dia. Existe alguma coisa que as pessoas combinam queijo, que você fala assim... tirando o vinho? Por exemplo, o queijo não vai aí, cara. Tá estragando. Tem alguma coisa? Vai? Não, sim, tem algumas coisas de... Eu era muito purista nisso, né? Mas assim, queijos com peixes, frutos do mar.
Eu acho também estranho, É um cara, negócio meio nunca comi. estranho. Só que tem umas coisas que são... Queijo com frutos Já comeu? do mar? Costuma não combinar muito, não, né? Nem consigo. Não É consigo um nem pouco imaginar. estranho, né? Então, você pega, por exemplo, um filé, né? Um filé mignon, alguma coisa assim. Maravilhoso. Você pega um gorgonzola, né? É um clichê culinário, mas é uma Maravilhoso. delícia, né? É muito gostoso. Massas, né, em geral. Agora, você quer ver um negócio que é um fruto do mar, né? Digamos assim. O alite, né? Uma Adoro. conserva, né? De peixe. Pizza de alite. Pizza de alite é uma delícia. E tem queijo, né? Maravilhoso. Tem queijo. Toda pizza tem queijo. Por exemplo, você quer ver uma outra coisa que fica maravilhosa? Burrata, que é aquele queijo Borrata. maravilhoso. Nossa. Com alite, é fantástico, cara, aquilo. Delícia, É cara. maravilhoso. mesmo. Camarão. Já não como. Camarão com queijo brie, meio estranho, alguma coisa assim. Mas camarão com catupiry, não é uma delícia? Todo mundo não gosta? Delícia. O que é o catupiry se não um requeijão? Exatamente. Inclusive, um dado cultural... Coxinha com catupiry. Dado cultural do Luquinhas. Eu não sabia, cara, que catupiry era um requeijão. Porque eu cresci fora, e aí eu não, porque, mais uma vez, o Miguel, não, porque eu consegui trazer não sei o que catupiry, não sei o que lá catupiry. Aí um dia alguém me falou, cara, sabia que catupiry é um requeijão? E é uma marca, né? Então, exatamente. assim, É o mesmo caso, interessante. você que é publicitário, é o Band-Aid. mesmo caso do Band-Aid, Gillette, Bombril, catupiry. Uma pergunta. Nos Estados Unidos, fora do Brasil, você tem muito o cream cheese. E aqui a gente não tem. Ok, tem aqui, Costume. você compra e tal. Não, mas não é a gente costume. come o requeijão. Mas são produtos diferentes. São produtos diferentes. O cream cheese, ele é um produto... Industrializado pra caramba. mais industrializado, mais processado e tal. O requeijão, ele é um produto, geralmente, né, um produto artesanal, tem fábricas também, né? Mas ele tem uma origem, né, artesanal e ele ainda é produzido de forma muito pouco processada, em alguns casos até com pouquíssimos ingredientes. Não tem esses polifosfatos e essas coisas, né, conservantes, corantes e tal. Muitas vezes ele não tem. O que tem muito é o de copo. O de copo já é um produto que nasceu do requeijão antigo, né? Mas a versão em copo já é uma criação contemporânea, é um produto já industrializado. Então ele já é uma coisa ultraprocessada, né? Então ele já tem muita química, né, envolvida nele para que ele tenha aquela consistência, aquele sabor, para que ele se conserve durante tanto tempo daquele jeito, né? Então ele já é um produto processado, que é uma delícia. Eu também gosto de requeijão de copo. Uma pergunta. E que o copo ficava em casa, né? Exatamente. Você tirava o... É isso aí. Vou te jogar também outras perguntas rápidas, assim. Por exemplo, se eu quiser fazer um brunch, alguma coisa, receber uma turma em casa ali para um brunch, o que eu deveria servir ali? Me dá uma combinação ali de 2, 3 queijinhos ali que você fala, pá, isso aqui vai ficar legal. Pra gente ficar, por exemplo, em... Brunch Aqui no que Queijo você Vitória. fala é Isso. aquele café da manhã alongado. Exato. Né? Exatamente. É o final do... O brunch é o... Pessoal, até breakfast, lunch, brunch. Então ele é o café da manhã no final do dia. O after é aula de inglês também. É aula de inglês. Bora lá. Aqui na mesa, né, não é por nada não, mas tem muitos queijos bons que se prestam a isso perfeitamente, né? Então, por exemplo, um queijo fresco é um queijo ótimo para ser aquele queijo, né, inicial ali para você comer e tal. O brunch é bom que ele tem um queijo um pouco mais... intenso, né? Isso. Então aqui a gente tem exemplares que cumprem essa missão, né? Então esse queijo tipo suíço aqui é um queijo excelente, né, para cumprir essa missão, né? O tipo Gold aqui é ótimo para isso. O queijo do Reino é muito bom para isso. Esse aqui, né, que é o Minas Padrão, é um queijo, né, de intermediário em termos de sabor, ele é ótimo para isso. Então o ideal é você criar essa rampinha, né? Excelente. Dentro dos queijos Vitória. Desses aí. Você se resolve aqui. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se eu quero impressionar o sogro, por exemplo, quero levar um queijo. Tô falando que é pra mim, não. Pro amigo. É pro amigo. Essa é pro amigo. Qual queijo você leva? Assim, eu quero chegar aqui com, né? Quero impressionar o sogro. Fala. Eu vou dar para ser bem político, cara, bem isso é mineiro, bem coisa né? de mineiro mesmo. Você levar queijo, quer impressionar o sogro, você levar um queijo. A sogra. Exato. A galera não leva vinho? Leva o queijo. Leva o queijo. Você levaria 2 queijos. Ok, não, é pra casar mesmo, pra pedir casamento. É pra resolver, é pra você ficar em paz com todo mundo, é pra você impressionar. Você vai chegar dando uma aula de que Minas tem os industriais, tem os artesanais, tudo mais. Você vai poder aparecer lá com um ótimo queijo
prato bola. Aí sim. Adocicado, delicioso, um queijo industrializado. Sofisticado, um sabor sofisticado. Ele vai falar, uau, esse cara vai tratar bem minha filha e tal. Você vai falar, vai contar a história dos dinamarqueses, você vai citar até Valência, se bobear o cara tem um parente lá, você vai ganhar um ponto. Aí sim. Aí você vai... É perto, inclusive, da cidade da minha mãe. Ah lá, tá vendo? Aí, ó. Minha tia formou em medicina lá em Valência. E você vai levar um bom queijo artesanal também, você vai criar uma dualidade, um assunto. Aí você vai levar um bom Minas artesanal, você vai levar uma boa cabacinha, um requeijão moreno, que é uma coisa que, dependendo de onde ele veio, ele nunca comeu. Então você vai apresentar para ele uma coisa que ele não conhece. O requeijão moreno é um negócio maravilhoso que a gente, desde o início da Só Queijo Cura, a gente sempre fez degustação, mostrou e tal. Muita gente nunca comeu, nem sonhou que existia isso. A gente fala disso assim desde o princípio. Hoje eles estão regulamentando esse queijo e a gente sempre falou dele, porque ele é um negócio muito especial, que a gente tem. Cara, eu quero falar um pouco agora do seu trabalho, mas antes de falar do seu trabalho, uma última pergunta, que é, quais são, no Brasil, a gente podia puxar para o nosso lado, falar só Belo Horizonte ou Minas, mas a gente, para você ter noção, São Paulo é a nossa audiência número 1. Então, Rio é número 2 e BH número 3. Eu acho isso incrível, porque é daqui pro... Isso é um tipo de episódio, não é porque a gente tá fazendo, que alguém lá... A gente vai colocar legenda, né, subtitles, e alguém de fora vai certamente comentar. Quais os melhores lugares para se comprar queijos? Em Belo Horizonte, no Brasil, que você fala, esses lugares o cara não pode deixar de ir. Eu vou dar uma indicação aqui, aproveitar e mandar um abraço para todos os amigos que são da Comer Queijo. Comer Queijo, que é a salve. Associação dos Comerciantes de Queijos Artesanais do Brasil. Que incrível, cara. Que trabalham não só com os artesanais, mas trabalham com queijos. Comer Queijos. Comer Queijo. Deve ser comerqueijos.com.br, alguma coisa assim. No Instagram eles estão lá. Comer Queijos. Comer Queijo. Queijo no Comer Queijo, que é a Associação dos Comerciantes, que reúne os queijistas, né? Que são esses profissionais especializados em queijo, né? Que vão fazer um serviço de venda mais qualificado. Então, para onde você for, onde você estiver, procure uma loja que tenha queijistas, né, trabalhando, que vocês vão comprar bons queijos como esses aqui que a gente provou hoje, Queijo como Vitória. Tantos outros aí que a gente... Então, quando você chega num lugar, vai preencher uma ficha profissão. Queijista. Daqui a pouco já vai ter, você vai ver. Já deve existir. Já tem curso. Inclusive, no mês de abril, eu vou para São Paulo e vou dar uma aula dentro do curso de formação de queijistas. E eu quero falar sobre isso. Você tem uma consultoria incrível, que é a... Queijo Cura. Só Queijo Cura, que tem um duplo sentido aí, porque o cura é um queijo, né? O queijo cura. Sim. E tem também a questão de queijo cura mesmo. Queijo é um abraço, né? Faltou o meia cura, explicar o meia cura e o queijo curado. Então pode mandar ver, enquanto isso. A história do meia cura é o seguinte, esse queijo que toda hora a gente fala do Minas artesanal, mas é porque ele é o queijo mais conhecido de Minas, né? O queijo Minas artesanal, ele só pode ser vendido maturado ou curado, né? No entanto, é fácil comprar em qualquer lugar aqui o queijo branco que não está curado. Sim. Que teoricamente não pode ser vendido. Teoricamente não pode ser vendido. Mas a gente encontra, né, ele sendo vendido aí branco, né, sem maturação nenhuma. Quando ele está branco, ele é o queijo fresco. Ele está fresco, certo. Ainda não está maturado. Quando ele já está maturado, que aí o tempo de maturação varia de uma região para outra, de 14 a 22 dias, aí ele é considerado maturado ou curado. Então, entre aqui e aqui, ele está no ponto de meia cura. Que, embora com essas variações aí, vamos dizer, é um queijo que vai estar com em torno de 10 dias, né, por aí. O que ele é? Ele já não é branco e nem está totalmente amarelado, né? Amarelado por fora, né? E firme, né? Ele tem uma leve casquinha, levemente amarela, por dentro ele está bem macio ainda. É aquele queijo perfeito para pão de queijo. Isso que eu ia perguntar. Isso. Então, o famoso meia cura para o curado é um prazo... O meia cura mais ou menos 10 dias e o curado, você falou... Em torno de 20 dias. Em torno de 20 dias. Varia de região para região. Na canastra são 14 dias para ser considerado maturado. Em outras regiões são 22 dias. Campo das Vertentes, por exemplo, né? Campo das Vertentes são 22 dias. Diamantina, 22 dias. Olha que interessante. Os Cerros são 17 dias. Então, cada região tem o seu prazo. E você fez de maturação. Guia. Quero que você fale sobre isso também. A gente fez um mapeamento, né? Sim. Dos queijos, né, de Minas Gerais, entre os industrializados e os artesanais. A gente lançou tem alguns anos, né? Foi o mapeamento mais completo, né, de queijo que já foi feito.
com essas variações de queijos artesanais e industrializados de Minas Gerais. Então, os mapas em geral mostram as regiões dos queijos artesanais, muitas vezes, né? Então, eles não mostram as outras variedades de queijo. Por exemplo, o queijo do Reino é um queijo muito importante, industrializado, mineiro, e que ele é produzido, ele foi criado, desenvolvido, né, na região da Zona da Mata. Sim. Santos Dumont, Barbacena, Antônio Zona da Mata Carlos. é Minas Gerais, mas é indo pro Rio de Janeiro. Isso. Então, aquela região ali, entre Barbacena, Juiz de Fora, né, ali. Isso. Então, esse queijo é produzido ali. Salve Leopoldina. É muito importante. Na estrada tem lugares que vendem esse. E é delicioso. De BH pro Rio, Você para lá no Roselanche, por exemplo, você vai comprar. Nossa, aí você bateu forte. Você que não é de Belo Horizonte está assistindo, se você estiver vindo para cá, Roselanche, Barbacena, não é? Como um pão com filé. Ou com linguiça, para quem come linguiça, exatamente. ou como com filé. O pão de queijo com filé é muito bom lá. Essa variação eu não conhecia. Essa é sinistra. Só para a última pergunta minha. Minas Gerais, há alguns anos, foram definidas 7 regiões. Foi um trabalho maravilhoso, se não me engano, da Emater. Eu até fui no lançamento disso. Que cada região, e tem nome cada região dessa, eram 7 regiões. Vocês me disse antes aqui que hoje tem mais regiões, já são 10 regiões. Sim, do Minas Artesanal, né? Então, naquela época, eram 7 regiões produtoras identificadas de queijo Minas Artesanal. Depois disso, já incorporaram essa lista mais 3. Entre as Serras da Piedade e Alcaraça, que é aqui perto, né? Aqui é Catas Altas, Santa Bárbara, né? Essa região próxima aqui. A região de Diamantina, né, também, e a região de Serras da Ibitipoca, que é aquela região... Que também é mesmo Zona da Mata. Zona da Mata. Zona da que Mata. É do Parque do Ibitipoca. Lá. Isso. Então entraram mais essas 3, né, que aí deram 10. Ele é produzido fora dessas regiões também, desde que dentro de Minas Gerais, né? Mas quando ele está numa cidade que pertence a uma dessas regiões, ele leva o sobrenome da região, né? Então ele é o queijo Minas Artesanal, Cerro, queijo Minas Artesanal, Triângulo Mineiro, queijo Minas Artesanal, Canastra, né? E quando ele está numa cidade mineira que não faz parte dessas regiões, ele é só queijo Minas Artesanal. E essas divisões, ela facilitou a identificação do queijo, de como ele é produzido? Sim, existe um padrão em cada região? Pois é, no caso dessas 10 micro-regiões, ele é produzido sempre da mesma forma, né? Então é leite cru de vaca, coalho, sal e o pingo, né? Prensado à mão, com o leite da própria propriedade, e maturado em prateleira de madeira. Ele é feito dessa forma em todas as regiões. E aí o período de maturação é que você falou, cada região dessa aí tem um prazo diferente. Isso. Todas ficam tentando baixar o tempo de maturação, né? Para poder produzir mais. Para poder liberar o produto antes também, né? Para poder ter um fluxo mais rápido, né? Mais dinâmico nisso aí. Então, já conseguiram baixar o máximo, foi 14 dias, né? Olha! Na canastra, por exemplo, é assim. E... dessas micro-regiões existem diferenças, sim. Tanto é que elas se configuram como lugares... Tem uma assinatura, cada região tem uma assinatura de produção, Tem. né? Então, embora o modo de fazer seja o mesmo em todas, em algumas tem algumas particularidades. O melhor exemplo é a região do Cerro, né? Porque em todos os lugares, para quem já viu a produção de queijo Minas Artesanal, por exemplo, você usa um pano. Sim, né? Sim. Você coloca a massa, você coloca o pano dentro da forma, coloca a massa dentro do pano que está dentro da forma, junta aquela trouxa, né? E aperta o pano dentro da forma. Sim. Né? Então você faz a dessoragem ali dessa forma, né? No Cerro já não se usa o pano. Você vai enchendo a forma direto sem o pano. Então isso resulta num queijo que tem mais acidez dentro da massa, né? Ele tem uma massa mais úmida, e por ter uma massa mais úmida, com mais soro, ele acaba ficando um queijo um pouco mais ácido. Então isso não é um defeito, isso é uma característica. Igual quando a gente pega a cerveja, né? Sim. Ela é muito amarga e tal. Ela é amarga porque ela tem mais proposital lúpulo, também. ou ela tem um tipo de lúpulo diferente, né? Então é uma coisa proposital. O Cerro é o melhor exemplo disso. A gente tá caminhando pro final, mas, Henrique, eu nunca te falei isso, é interessante. Várias vezes eu chego em casa e me vem, esqueci de fazer aquela pergunta. Hoje eu não esqueci. Senão eu ia ficar pensando nisso direto. Uhum. E o seu queijo? Caraca, quando é que você vai? Quando é que você vai? Essa eu esqueci. E o seu cara queijo? sabe tudo de queijo. Deve ter alguma história aí que você tá... Me conte-nos.
Não, eu vou jogar uma ideia aqui. Tá. Eu vou jogar uma ideia... Os queijos Vitória? Isso que eu ia falar, queijo Vitória. O queijo Vitória pode até pegar essa ideia. É uma ideia que eu não vou realizar, porque não é a minha intenção fazer queijo. Okay. Não é? Não Tá. é. Não é minha intenção fazer queijo, não. Eu não sou nem técnico em laticínios, nem nada disso. Mas você tem o know-how. Não é minha praia. O know-how para outras coisas, né? Ok. Assim, para falar sobre queijo, né? Para conduzir um evento, fazer uma harmonização, né? Produzir um material, algo assim. Pouca coisa, pô. Mas, me conte a ideia. Para produzir já é uma outra história. Mas, assim, uma ideia que eu vou soltar aqui no vento, né? Para quem quiser pegar. Quem sabe, às vezes, queijo Vitória não entra nessa. Né? Sim. Alguém poderia fazer um queijo de Belo Horizonte. Olha! Porque a gente consome tanto e vende tanto que a gente esquece que Belo Horizonte não tem um queijo próprio, assinatura, diríamos, né? Eu vou cobrar um royalty, né, pela ideia, Sim. né? Mas... E vai dividir metade com a... Tá registrado aqui. Tá registrado. Mas, cara, Belo Horizonte devia ter. Porque isso incrível. Existe em outros lugares, né? Sim. Tem um projeto, né, um perfil, né, que eu sigo, que é a Leiteria de Paris, alguma coisa assim. Sim. É o pessoal que faz queijo dentro da cidade, né? Então, assim, por que não? Aí, ó, prefeito, governador, tá dado. Qual é o nosso queijo? Qual é o queijo de Belo Horizonte? Me chama, né? Claro. Boa, nos chame. Você para explicar e a gente para degustar. Principalmente chama no lançamento pra gente ir lá. Exatamente. Para fechar, quero que você fale um pouco do seu trabalho. Já falou só queijo cura, mas eu quero que você fale rapidamente um pouco mais. E aonde a gente consegue te achar, o pessoal que está te assistindo. Legal. Tem um perfil da Só Queijo Cura, @SóQueijoCura. Sim. Vocês vão poder ver, né, por onde a gente está andando, o que a gente está fazendo. Tem o meu pessoal também, @EduardoTristãoGirão. Sim. Que eu vou colocando coisas, né, também que vai aparecer aqui na por tela lá. enquanto você está falando. Isso, mas vão diretamente lá para o Só Queijo Cura, que vocês vão mais direto ao ponto. E o nosso trabalho lá, né, meu e da Denise, minha irmã, é um trabalho de consultoria. Denise tá na praia? Denise tá na praia. Não vamos falar nada. Comendo queijo? Comendo queijo, vai. Mas pra estar na praia trabalhou também muito, Exato, né? tá certo. Lá Agora quer sair. Queijo é outro, lá é o queijo coalho. Exato. Mas e aí? Ela levou queijo pra praia. Hoje de manhã ela mandou uma foto, inclusive. aí. Queijo Minas também. Ótimo. E a gente faz um trabalho de comunicação, consultoria e eventos. Então a gente começou, né, em 2016, a gente começou com eventos de degustação, né, abertos ao público e tal, que a gente ainda continua fazendo por demanda, né? A gente Sim. faz essas degustações de queijo, que é uma coisa que quando a gente começou a fazer, ninguém falava muito disso, e sair para comer queijo na rua era um negócio meio estranho, né? Não era muito comum, né? Sim. Mas que a gente foi construindo essa história e que é uma coisa que as pessoas começaram a se ligar muito, né? Então, numa determinada época, a gente fez degustações online, inclusive, na época da pandemia. legal. Então, a gente mandava kits, né, com queijo e fazia reuniões virtuais com pessoas do Brasil todo que compravam os kits. A gente se juntava numa sala de reunião, né, virtualmente, e ia Sim. comendo queijo. O produtor entrava na sala, conversava com as pessoas. Então a gente ia degustando queijo junto, falando do queijo. O produtor dava opinião, as pessoas conseguiam conversar com o produtor, era muito massa. Então a gente criou eventos de vários formatos como esse, né? Fazemos essas ações de comunicação também, né? Como a gente fez para o Vitória também. Maravilhoso. Um trabalho de ficha sensorial para poder trabalhar, ter mais consciência do que é o queijo deles, falar com mais propriedade, né? Ter uma postura melhor também no mercado, produzir conteúdo, né, para as marcas, né? Também a gente, né, faz isso também. E o trabalho de consultoria, que aí tem várias ramificações, né? Que aí a gente atende geralmente quem está empreendendo, né, com queijo, né? Então a gente foi, no fim do ano, por exemplo, a gente foi atender um lojista de Rondônia. Eles vieram aqui, a gente levou no Mercado Central, fez uma visita técnica com eles e tal, que a gente consegue fazer isso até para grupos menores, né? Também a gente consegue levar no mercado, fazer uma visita lá, dar todo um treinamento sobre queijo, né? Sobre, né, como vender o queijo, como degustar, como entender o queijo, falar do queijo. Né? A gente faz a seleção pro lojista, né? Cria as harmonizações e tudo. E a gente foi lá, né, para esse cliente, por exemplo, a gente foi em Ji-Paraná, né? A gente atendeu um lojista lá, fomos para lá, inclusive fizemos um evento de inauguração e tal. Então a gente tem clientes em várias partes. Então entre em contato no Só Queijo Cura. Só Queijo Cura. A gente está fechando aqui, eu quero agradecer muito, e hoje eu não posso deixar, porque as pessoas vêm, eu sempre falo que a parte do podcast, da gravação é a mais tranquila, mas eu não posso deixar de agradecer Queijos Vitória. Sim.
Quero agradecer a DAP, que é a agência de marketing também. Não posso deixar de agradecer minha querida amiga Juliana